Bom dia, que bom estar aqui, que bom que a gente pode conversar, né? E assim, eu tenho percebido muito que o seguinte, o nosso mercado de empreendedorismo com relação a flores, tá? A relação a buquês e a relação à floricultura no geral, ele é muito difícil da gente conseguir conteúdos, né? Que nos ajudem a começar, que nos ajudem a sair desse... para fazer o primeiro passo, né? Então, assim, como é tão difícil da gente conseguir conversar e encontrar conteúdos com relação ao início mesmo do empreendedorismo, com relação ao negócio de buquê, eu vim aqui conversar com você sobre algumas dúvidas que o pessoal conversa comigo, as clientes e tal, sobre, Viviane, eu não tenho clientes para começar, eu não tenho para quem vender os meus buquês, tá? Então eu venho aqui te dizer hoje como eu comecei, tá? Só que acontece que eu comecei já faz mais de 10 anos e como eu começaria se fosse hoje. Primeiro é necessário que a gente converse sobre o seguinte, sempre que a gente vai começar qualquer tipo de empreendedorismo, qualquer negócio, a gente vai começar pequeno, né? A gente não tem como iniciar um negócio já tendo vários clientes, até porque isso é importante, a gente começar pequenininho e a gente começar no nosso passinho um por vez, porque às vezes a gente também não tem toda a manha de fazer, não tem toda aquela expertise no fazer o buquê, de fazer a caixa, de fazer aquilo que a gente assiste, né, no Instagram ali, como as pessoas já trabalham há muitos anos, né? Por exemplo, vocês não vão fazer agora já iniciando um buquê como eu faço, por exemplo, né? Então, assim, claro que por hora eu tenho muito mais clientes do que vocês, mas a minha ambição é que vocês comecem a fazer, vão colocando o pezinho na água, vão indo para a piscina dos grandes e ali vocês se sobressaiam e acabem tendo muito mais clientes do que eu, por exemplo, né? Nada é tão especial do que os alunos sobressaírem e acabarem ensinando também o professor sobre o que vai ser feito, né? Sobre o futuro do empreendedorismo principalmente, não é? Então é o seguinte, é muito importante que no início da nossa jornada a gente alinhe expectativas, tá? Então esse é um dos primeiros passos que a gente tem que ter. A gente tem que ser bem realista com a gente tem que saber aonde que a gente está colocando o nosso pezinho, a nossa realidade, e aí a gente tem que trabalhar relacionando assim as nossas expectativas, porque às vezes a gente se frustra porque a gente sonha uma coisa muito rápida, tipo eu vou começar e eu já vou estourar e eu já vou, né? E às vezes as coisas elas demoram, por muitas vezes a gente precisa trabalhar muito mais do que a gente imagina para chegar naquele ponto, né? Então assim, a gente tem que alinhar a nossa ideia de que as nossas ações, elas têm que estar bem alinhadas às nossas expectativas, né? Porque não adianta a gente ter a ambição, tá? De chegar lá, de daqui um ano eu vou estar assim, estourando a boca do balão e se eu não fizer nada para chegar daqui um ano, tá? Então a gente sempre precisa que as nossas ações estejam alinhadas às nossas ambições, tá? Não adianta a gente sonhar e a gente vai se frustrar se a gente não fizer nada para chegar lá, tá bom? Então, esse alinhamento de expectativas com a gente mesmo é um dos pontos mais importantes que a gente tem que ter, tá? Não só agora, no início, a gente tem que ter esse alinhamento de expectativas com a gente durante o andar de todo o nosso funcionamento do nosso empreendedorismo, tá? Então, assim, por exemplo, se essa semana eu não sei fazer um buquê que eu vi ali, que eu quero começar a fazer aquele buquê, eu não sei fazer, eu vou iniciar fazendo. Essa semana eu faço ele, não ficou tão legal, talvez eu poderia ter feito diferente, eu já dou mais uma estudadinha ali como que estão fazendo. Na semana que vem, as minhas ideias elas já vão estar melhores com relação àquilo. E a semana que vem eu vou fazer o próximo e já vai estar melhor do que eu fiz essa semana, concorda? Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente vai melhorando passo a passo, os nossos clientes vão vendo isso, tá? E aí a gente precisa ir
de acordo com os nossos passos. A gente começa pequeno e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A gente vai se dando esse tempo, vai dando tempo para os clientes confiarem no serviço que a gente proporciona, né? E aí, ali em cima disso, claro que sempre mais pegado, vamos dizer assim, do que tem várias pessoas que fazem muito devagar. Aí também não dá, né? A gente precisa se esforçar, a gente precisa se forçar, porque muitas vezes é tão fácil a gente ficar, ai, não, hoje não. Ai, hoje eu não tô afim, né? E isso eu chamo de procrastinar. A gente vai deixando para depois e acaba que a gente não faz o que deveria fazer. Então a gente precisa se obrigar a fazer sempre mais, e fazendo, tá? Incansavelmente, porque o empreendedorismo ele é assim. Muitas vezes a gente tem um plano para aquilo ali, um pequeno plano, eu quero te dizer, tipo assim, olha, amanhã eu vou fazer 10 clientes. E às vezes a gente faz 6 e se decepciona. Mas não, a gente não precisa se decepcionar. Então a gente sabe, olha, aquilo que eu fiz, eu consegui fazer 6 clientes. Então agora, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar? E aí a gente vai indo um passo por vez e a gente vai conseguindo ampliar, tá? E a gente chega lá. O negócio de buquê, ele é um negócio onde as pessoas estão crescendo muito o interesse das pessoas com relação a presentear amigos, a presentear pessoas queridas e a presentear a si mesmo, tá? Então a gente tá numa área, tá? Se vocês estão querendo começar nessa área do empreendedorismo com o negócio de buquê, é muito importante que tu te dê esse tempo, tá? Mas dentro desse tempo, com esse alinhamento de expectativas, de não procrastinar, de fazer sempre mais, fazendo sempre mais, não te deixa enganar por ti mesmo, sabe? Não, hoje eu tô com preguiça, não, vai lá, faz pelo menos um, sabe? Pelo menos um. Vai e faz, mesmo que tu esteja cansado, mesmo que tu não esteja afim hoje. Te esforça para fazer e aí tu vai conseguir chegar lá. Mas ainda assim, é muito importante que a gente tenha aquele sonho. Tá, a gente tem um sonho, eu tenho um sonho que daqui um mês eu já vou estar com 10 clientes, tá? Aí, esse é o sonho. Agora, a gente precisa fazer com que esse sonho se transforme numa meta. E qual é a diferença do sonho e da meta? A meta, ela é um sonho com data, tá? Então, assim, coloca data nos teus sonhos. Por exemplo, eu vou daqui 30 dias... eu quero ter aprendido a fazer esse buquê. Daqui 30 dias eu já quero estar com esse buquê colocado na minha página, tá? Colocado no meu feed do Instagram. Eu já vou ter colocado um preço nele e eu já vou estar oferecendo esse serviço, tá? E aí assim, tu consegue ir alcançando passo a passo, tu vai chegando mais perto do que teus sonhos se realizem, certo? Isso é muito importante, tá? Eu quero conversar aqui como eu comecei. Claro que quando eu comecei, já faz mais de 10 anos, tá? E aí a gente começou, hoje a gente consegue encontrar cursos online que facilitam muito a vida da gente, né? A gente consegue encontrar várias dicas, a gente consegue encontrar vários tutoriais no YouTube, a gente consegue encontrar pessoas como eu que estou aqui conversando com você sobre esse assunto de como começar, né? Mas quando eu comecei, não tinha isso, né? E eu e a minha mãe começamos uma loja onde a gente não sabia absolutamente nada de buquês, né? Então, o que aconteceu? A gente fazia produção, a gente fazia vendas, e aí eu fui conversando com as clientes que a gente tinha, e elas se dispuseram a nos ensinar a fazer os buquês, né? Então, o que aconteceu? Eu e a minha mãe, a gente não conseguia sair nós duas da nossa loja, no início da nossa loja, a gente não conseguia sair as duas para fazer o curso. E naquela época não existiam cursos online, né? Então, eu tive que sair uma semana e presencial noutra cidade. Eu ia todos os dias, aí a minha mãe ficou na loja sozinha aquela semana para que eu pudesse cursar. E aí eu fiz todo o curso, todos os dias de uma semana inteira, presencial.
Aí voltei para a loja. Na semana seguinte a gente já agendou para que a minha mãe pudesse fazer também aquele curso de especialização, que na verdade não existia esse curso, as meninas é que abriram essa exceção para nos ensinar, né? Muito gentilmente. E aí foi a minha mãe, então, na semana seguinte, ela foi no curso presencial e eu fiquei na loja sozinha. Então, naquela época, nós tivemos que ficar 15 dias trabalhando uma sozinha, né? Para que nós duas pudéssemos cursar e aprender um pouquinho mais do que a gente sabia. Mas é que também, nessa época onde os cursos presenciais eram o mais importante, era difícil realmente, porque assim, as coisas que a gente aprendia, a gente não conseguia gravar, a gente não conseguia ter acesso a elas novamente depois, tinha que ficar tudo guardado na nossa cabeça. E às vezes vocês concordam comigo que quando a gente vai montar, quando a gente chegou 15 dias depois, eu e minha mãe, a gente ia montar, a gente tá, e agora? Como é que foi? Esse passinho, a gente travava num passinho, e agora? Como é que foi? Elas te mostraram isso daqui, mãe? Porque a gente também não tinha feito o curso ao mesmo tempo, então eu não sabia o que elas tinham mostrado pra mãe, o que a mãe não sabia o que elas tinham mostrado pra mim, e aí a gente ficava naquele impasse, bom, então vamos nesse ponto, a gente vai inventar, né? O que facilita muito hoje os cursos online, porque a gente pode voltar ao vídeo, assistir aquele detalhe de novo, né? Então, assim... nessa época também, onde a gente começou, eu e a mãe, a gente passou bastante trabalho, mas foi bem divertido também, porque a gente tinha que inventar muita coisa, né? E não tinha também nada de redes sociais, né? A gente não tinha um catálogo legal no Instagram, nem existia Instagram, né? Naquela época. Então, assim... nessa época, eu lembro que as floriculturas a gente tinha catálogos de fotografia, então as pessoas tinham que ir até a loja para daí poder assistir, poder olhar, folhear aquele albinho de fotografia, e aí era uma coisa bem arcaica, assim, mas deu certo, sabe? Claro que demora, e demorou mais pra gente conseguir conquistar os nossos primeiros clientes, porque ainda a gente tinha que chamar os clientes para dentro da loja sem ter uma rede social, né? Então, assim, a rede social, ela acelera muito o tempo de tu conseguir iniciar nesse negócio, tá? E aí, o que acontece? Eu quero dizer para vocês como eu faria se a gente estivesse começando hoje, tá? Claro que hoje a gente tem bastante cliente, tá? Os clientes fiéis que sempre compram aqui da loja, tá? E também a gente está sempre no dia a dia angariando e fazendo novos eventos e fazendo novas coleções, para que a gente consiga trazer, não só manter os nossos clientes, que são os nossos bens mais preciosos da loja, são os clientes que a gente já tem, mas também a gente está sempre buscando novos clientes, né? E a gente sempre quer escalar, então nessa escala a gente precisa buscar clientela nova diariamente, tá? Então, assim, como eu faria se eu estivesse começando hoje, tá? Primeira coisa, eu faria várias fotos. Eu buscaria aprender a fazer um buquê, compro alguns produtos, tá? Para que eu consiga fazer alguns modelos de buquê ou tamanhos de buquê. Então eu faria assim, eu vou fazer um catálogo aqui com buquês P, M e G, por exemplo, tá? Então assim, tu compra uma quantidade de hastes para que tu faça um buquê grande, tá? E aí eu começaria, tá, a fazer, monto um buquê com 10 hastes, vamos dizer assim, monto um buquê com 10 hastes, embalo aquele buquê com 10 hastes, faço fotos, coloco o buquê P no meu feed do Instagram com preço, tá? Abro aquele buquê de novo, aumento ele, coloco 15, 16 hastes, embalo aquele buquê, bato fotos, catálogo, buquê M, fotos, coloco ele no feed do Instagram, faço um destaque ali no Instagram,
dos modelos de buquê, buquê P, buquê M, com valores que facilitam já a tua negociação, porque faz com que os teus clientes já vão te buscar sabendo do teu preço, né? Fica mais fácil do que depois tu ter que ficar te mando valores em box ou coisa assim, tá? Aí eu abriria novamente aquele buquê, tá? Tira a embalagem, aumentaria para 20, 22 hastes. Isso depende do quanto que tu vai conseguir passar, o custo, né, daquelas flores que tu pagou e para tu conseguir fazer um preço final, né, do teu buquê de venda. Então, assim, com a mesma quantidade de flores, eu faria uns 2 ou 3 tamanhos de buquê, tá? Embala de novo, foto, coloca no feed do Instagram ali, buquê G, tá? E depois reabre, aumenta esse buquê, reembala e faz buquê GG. E aí, comprando uma quantidade de flores, eu já teria 4 tamanhos de buquê para colocar, por exemplo, nos meus destaques ali, num catálogo no Instagram, tá? Já faria também um catálogo para WhatsApp, tá? Eu colocaria, passaria o meu WhatsApp normal para o WhatsApp Business, que daí tu consegue ter catálogos dentro do teu WhatsApp para quando algum cliente já entrar em contato com vocês, tu pode já colocar na conversa aquele catálogo, tu envia o catálogo prontinho para o cliente. O WhatsApp Business é muito, muito bom, muito facilitador, tá? Então, com essa mesma quantidade de flores, eu já teria um catálogo no Instagram, pronto, num destaquezinho pronto dos tamanhos dos meus buquês, que também tu pode clicar nele, tu pode clicar nesse catálogo ali no destaque do Instagram, naquela bolinha que tem em cima, tá? Tu segura ela ali, tu copia o link e tu pode enviar também para os teus clientes aquele destaque, então se torna um catálogo no Instagram, tá? Isso é muito importante. Então, assim, eu já teria feito então, o catálogo no Instagram e o catálogo no WhatsApp, tá? Isso com a compra de uma quantidade só de flores, tá? Aí depois, assim eu ia fazendo de outros produtos que eu tivesse interesse em vender. Por exemplo, alguma flower box. Aí compraria uns 2 tamanhos de flower box para iniciar. Eu acho que seria bem importante para eu começar. Eu faria com 2 tamanhos, pelo menos um P e um M, tá? Ou um M e um G, certo? E aí faria a mesma coisa. Às vezes poderia até fazer essas mesmas flores que tu comprou para fazer os buquês. Primeiro faz os buquês, que daí eles teriam as hastes mais longas. E aí faria os P... Faria foto do buquê P, faria foto do buquê M, faria foto do buquê G e até um buquê GG, tá? Depois desmancharia, faria o buquê novamente e colocaria então dentro das flower box. Já faria fotos também de flower box P e G, ou P e M ou MG, com valores. Colocaria também um destaque buquês, destaque flower box, tá, com valores, e assim faria também esse catálogo já no WhatsApp, tá? E aí, entre tantos produtos que tu pode trabalhar, tá? Tu poderia trabalhar também com arranjos póstumos, por exemplo, de coroas, né? Aí esse tu vai ter que fazer um investimento um pouco maior, porque sim, no início a gente precisa fazer um investimento para poder fazer pelo menos umas fotos de um catálogo, tá? Mas também pode fazer um destaque ali de arranjos póstumos, tá? E assim eu iniciaria o meu negócio, tá? Aí já faria essas fotos, e essas fotos eu colocaria todas elas rodando sempre no meu feed e nos meus stories, tá? Diariamente eu colocaria caixinhas, diariamente eu colocaria algumas fotos perguntando se as pessoas compram, o que você gostaria, você gosta assim, quais flores você trocaria, tá? Para vocês terem algum engajamento com clientes, certo? Para que os clientes possam conversar com vocês.
E também começaria a fazer impulsionamento, tá? Impulsionamento pago, certo? Porque o impulsionamento pago, ele vai bem longe, tá? Ele alcança bastante pessoas. E aí a gente entra no assunto de quais seriam os benefícios de impulsionar, tá? As tuas postagens. E os benefícios são grandes. Eu te digo que é muito importante tu fazer o impulsionamento, porque tu consegue atingir bem mais pessoas dentro do interesse, tá? Dentro do nosso interesse, tu consegue ali selecionar. Quando tu vai fazer o impulsionamento de uma foto de story ou de uma foto do teu feed, tu consegue selecionar ali, ou tu coloca o lugar, a localização que tu quer. Tu pode atingir pessoas do teu bairro, por exemplo, se tu quer começar com a clientela no teu bairro. Tu pode colocar pessoas que tenham um interesse em presente de Dia das Mães para essa semana, tá? Dentro da tua cidade, certo? Então, assim, tu consegue atingir pessoas com o interesse que tu quer, tá? E isso é muito importante do que tu só soltar no orgânico ali no teu Instagram, porque daí vai atingir pessoas que talvez não tenham o interesse do que tu tá procurando, tá? Que tu tá procurando que o teu cliente tenha, isso que eu quero te dizer, certo? Então tu consegue direcionar, e direcionando isso é muito rico. Outra coisa muito importante de direcionar o interesse das pessoas é que se tu consegue atingir nesse impulsionamento pago pessoas que olharam as tuas postagens. Se tu colocar algum videozinho no teu story, tu vai conseguir atingir pessoas que assistiram ao teu vídeo, as pessoas que se engajaram no teu perfil, não só no teu perfil do Instagram, mas também na tua página do Facebook, tá? E aí tu vai conseguindo chegar mais perto das pessoas que têm interesse no teu produto. E aí, assim, tu consegue chegar mais perto de ter o retorno, de transformar aquelas pessoas em clientes, tá? E isso é muito importante pro teu negócio, certo? É muito importante porque é mais saudável financeiramente para que tu tenha um início indo atrás do teu cliente, tá? Indo atrás das pessoas certas que têm mais possibilidades de se tornarem teus clientes, tá bom? Além do que, o impulsionamento pago, ele aumenta a velocidade disso tudo. Ele aumenta a velocidade com que as tuas postagens cheguem a mais pessoas, tá? Tu coloca ali, normalmente, para tu fazer um impulsionamento, tu precisa impulsionar com $1 ao dia, tá? Sempre que tu vai fazer um impulsionamento, o mínimo é $1 ao dia. Tá? E $1 ao dia tu consegue colocar em frente a muitas pessoas essas tuas fotos, certo? Muito mais pessoas do que só o orgânico. E além de tudo isso, quando tu faz o impulsionamento pago pelo Instagram e pelo Facebook, tu tem ali como tu assistir as métricas do que aconteceu nessas tuas publicações. E isso é riquíssimo, tá? Isso é riquíssimo, é uma forma de tu conhecer exatamente a quem tu tá conseguindo chegar, a quem as tuas postagens estão alcançando. Porque tu coloca ali, tem uma frasezinha hoje no Instagram, é Insights, por exemplo. E aí tu clica ali, tu consegue ver as cidades, os bairros, a região que mais atingiu, os horários que as pessoas mais olharam, então tu já sabe também um outro detalhe de horários bons para tu fazer as tuas postagens para os teus clientes, tá? Que não é a mesma coisa de tu pesquisar qual é o melhor horário de fazer postagens no Instagram, porque pessoas de outros negócios são outros horários. Tá? Mas assim, tu vai ter direcionado os teus clientes, quais são os melhores horários no teu Instagram. E isso é riquíssimo.
Aí tu vai também conseguir ver se são homens, se são mulheres, as idades, tá? Se tem filhos, se não tem. Isso tudo, o impulsionamento pago te dá essa possibilidade de tu conhecer melhor os teus clientes. E conhecendo melhor os teus clientes, tu consegue ir ajustando as tuas postagens para que tu consiga ter mais atenção desses teus clientes, né? Então tu consegue ver ali, depois de tu ter feito alguns impulsionamentos, de tu conseguir ter uma noção de quais são as postagens que os teus clientes mais se interessam, tá? E aí tu pode mudar essa forma de apresentação, tu pode colocar ela em forma de carrossel, tu pode colocar em forma de vídeo, tá? Esses assuntos e essas postagens que os teus clientes mais se interessaram, certo? Então isso é muito rico para o teu negócio, tu conhecer, e assim tu vai conseguir atingir mais pessoas. Atingindo mais pessoas, te dá a possibilidade de tu acelerar o teu processo de ter mais clientes o mais rápido possível. Por onde eu começaria o meu impulsionamento, tá? O impulsionamento tem duas formas de tu fazer o impulsionamento, tá? Para início, eu acho que o mais importante é tu usar o botão do Instagram ali, tá? O botão do Instagram de impulsionar. E aí no botão do Instagram de impulsionar, tu mesmo direciona para onde que tu quer, para qual o bairro que tu quer, para quais as pessoas. Se te interessa, por exemplo, essa semana eu quero só impulsionar para mulheres, tu consegue direcionar isso. Eu quero direcionar para tal e tal idade, tá? Eu quero somente pro CEP e tal, né? Às vezes tu pode estar querendo fazer só um evento, né? Só um evento, encontro de mulheres ali para apresentar o teu produto, tá? Vamos dizer que para o Dia dos Pais. Eu quero fazer esse Dia dos Pais só para mulheres, porque elas que vão comprar para as crianças, darem para os pais, então eu vou fazer só um evento para mulheres de cestas de queijos e vinhos, presentes só de cervejinhas para os pais, de petiscos, tá? Isso é muito legal, porque vai aguçando a tua vontade de criação de produtos para a tua loja. Tu vai direcionando os produtos de forma que tu goste de apresentar, tá? Então assim, tu vai direcionando, tu vai colocando a tua assinatura nos teus produtos, tá? Isso é muito importante pro teu negócio, para ele ficando com o teu rosto, com o teu gosto, tá? E assim, vai colocando, não tenha medo de colocar a tua assinatura nas tuas coisas, tá? Nos teus produtos. É muito importante que o cliente compre, esse buquê aqui, eu sei que saiu da Viviane, sabe? Eu sei que esse buquê aqui foi criação da Viviane. Então, assim, é bem importante, porque isso vai fidelizando a tua clientela, tá? Mesmo que hoje eles vão comprar de algum outro parceiro de negócio teu, de alguma outra loja que tenha na tua cidade, ela vai ter opinião. Essa daqui, eu gostei desse buquê, mas o buquê da Viviane eu gosto mais, tá? Então na próxima eles vão buscar o meu buquê, tá? Isso é a mesma coisa que a gente faz comprando qualquer material. Por exemplo, eu gosto de comprar pão numa padaria, tá? Eu gosto de comprar o bolo de uma doceira. Nada impede que eu experimente outra doceira, mas eu tenho dali experimentando, eu sei, mas para essa ocasião eu prefiro o doce dessa. Para essa eu prefiro o doce dessa. Os clientes com a gente vão fazer a mesma coisa. Então a gente precisa deixar bem claro para eles qual é a linha que a gente trabalha, tá? Deixar bem claro, olha, o meu trabalho é assim. A pessoa pede, eu quero dessa forma. Tu faço, eu faço da tua forma. Mas sempre que eu tenho a possibilidade de fazer a minha assinatura nos meus buquês,
eu faço. E mesmo que a pessoa me mande, olha, eu quero essa foto aqui, uma foto de referência, que é bem comum sempre que vocês estiverem trabalhando com os buquês, tu vai perceber que é muito comum, tá? Os clientes te mandarem, olha, eu quero o buquê dessa forma aqui, essa mistura de flores e essa embalagem, tu consegue fazer? Olha, eu consigo fazer o mais semelhante que eu posso dentro das minhas possibilidades, tá? E aí ele acaba, mesmo que eu faça um espelhamento daquele buquê que o cliente quer, ele acaba saindo com a minha assinatura. A embalagem não vai ser igual, ela vai ser a minha. A composição de flores, a mistura de flores, ou até mesmo o formato, ou até mesmo as alturas, a apresentação, ele não é igual, semelhante. A gente não consegue fazer 2 buquês exatamente iguais. Por quê? Porque muda alguma coisinha ou outra, tá? E isso é bem importante, não só para nossa loja, para nossa assinatura, quanto também para o cliente ter essa segurança que saiba, olha, não, pode mandar lá para a Viviane, que a Viviane vai fazer o mais parecido que conseguir, tá bom? E aí, então, esse botão impulsionar, o Instagram, ele é muito inteligente, tá? O Facebook, ele é muito inteligente, então ele sabe, se tu colocar ali, ó, procura pessoas que tenham interesse em flores, que estão procurando flores para Dia das Mães, para o Dia dos Pais, seja lá o que tu for, tu colocar lá, eu quero que tu busque pessoas que queiram presentear alguém. Pode ter certeza que o Instagram e o Facebook, eles vão conseguir achar os meios deles lá e eles vão conseguir colocar para pessoas muito semelhantes com o que tu quer, tá? Então, assim, é importante que tu faça esse tipo de impulsionamento, experimente, tá? Experimente uma vez, experimente 2 vezes, experimente colocar algumas postagens diferentes para que tu consiga comparar entre uma e outra, tá? E vai marcando ali. Tu vai sabendo o que o teu cliente se interessa mais, tá? Então, o botão impulsionar é muito importante, tá bom? E posterior a isso, quando tu já tiver aprendido a usar bem o botão de impulsionar do Instagram, te sugiro que tu procure também o gerenciador de anúncios, tá? O gerenciador de anúncios, ele te faz ser mais profissional, tá? Os teus anúncios e as tuas publicações e as tuas buscas por interesses e tudo, ele faz ficar mais profissional ainda, ele te dá um leque maior de possibilidades e ele também te dá um leque maior de métricas para que tu consiga analisar o teu negócio, tá? E aí ele tem no business ali, no Facebook Business, tá? Então dá uma procuradinha se te interessar. E também vou te dizer aqui um nome de um gestor de tráfego que eu gosto muito de estudar, que se chama Pedro Sobral. Aí tu já também consegue, ele tem vários assuntos interessantes para iniciar os teus impulsionamentos, tá? No YouTube dele. E ele é um cara muito interessante para tu aprender, tá? O impulsionamento. Então eu acho que aqui a gente já conseguiu dar uma conversadinha. Então eu te falei aqui como eu comecei com o assunto de não tenho clientes para quem eu vou vender os meus buquês, tá? Como eu comecei a minha loja, tá? Como eu comecei a ter os meus clientes, tá? Como eu aprendi a fazer. Era bem mais difícil porque não tinha ninguém conversando aqui comigo para dar o caminho das pedras, mas a gente conseguiu, a gente chegou lá, eu e a minha mãezinha, graças a Deus, conseguimos fazer tudo direitinho e a nossa loja, graças a Deus, tem muitos clientes, tá? Fiéis, e sempre a gente tá alavancando a nossa clientela, tá? Então, assim, e também te falei aqui como eu faria se eu estivesse começando hoje, que possivelmente seja o teu caso, tá? Quando tenha bastante coragem, seja corajosa, tá? Não procrastina, não deixa para depois, o tempo passa muito rápido, tá? É um trabalho maravilhoso fazer o negócio de buquês e eu te garanto que ele é bem lucrativo, certo? Então, muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Um grande abraço, um beijo, até mais.